Londres, inverno de 1952. Uma cidade que ainda carregava cicatrizes da guerra. As ruínas deixadas pelos bombardeios da Segunda Guerra Mundial estavam por toda parte. Os prédios eram antigos, frios e úmidos. O povo britânico tentava reconstruir não apenas suas casas, mas sua própria vida. A economia começava a se reerguer, mas a pobreza ainda era comum. O aquecimento doméstico dependia quase exclusivamente de uma fonte, o carvão. Era barato, fácil de conseguir, e estava profundamente enraizado no cotidiano dos londrinos. Quase todas as casas tinham uma lareira, e toda lareira queimava carvão. O carvão britânico, escuro, úmido e cheio de enxofre. Todos os dias, milhões de chaminés lançavam fumaça no céu. O ar de Londres vivia coberto por uma névoa acinzentada, um tipo de poluição que a população chamava, com ironia, de peão soup, sopa de ervilha. O nome parecia inofensivo, mas a fumaça não era. Ela carregava partículas de fuligem, dióxido de enxofre e resíduos ácidos que entravam nos pulmões silenciosamente. Durante décadas, os londrinos aprenderam a conviver com isso. Era comum tossir ao acordar, ver roupas manchadas de preto, sentir o gosto metálico no ar. Mas ninguém imaginava o perigo real escondido naquela rotina. O governo também não ajudava. As autoridades sabiam que a poluição era grave, mas viam o carvão como símbolo da autossuficiência nacional. O país dependia dele para tudo: gerar energia, aquecer casas, mover fábricas. E questionar o uso do carvão era, na época, quase uma afronta à identidade britânica. Enquanto isso, os ônibus e caminhões da cidade ainda funcionavam com motores a diesel, lançando mais fumaça e gases tóxicos nas ruas estreitas. As fábricas, sem filtros ou controle de emissões, cuspindo resíduos no ar dia e noite. O cheiro constante de queimado fazia parte da paisagem, e o céu, mesmo ao meio-dia, raramente era azul. A combinação era perfeita para o desastre. Milhões de lareiras domésticas liberando fumaça sem parar. Fábricas trabalhando a todo vapor. Veículos movidos a diesel sem controle algum. E então veio o inverno. O frio daquele dezembro foi especialmente intenso. Uma frente polar se instalou sobre o Reino Unido, trazendo geadas e temperaturas abaixo de zero. Para suportar o frio, as pessoas queimavam ainda mais carvão. A fumaça aumentava. A cidade inteira parecia envolta em um cheiro amargo e pesado. Mas havia outro fator, invisível, que transformaria tudo em tragédia: a inversão térmica. Normalmente, o ar quente que sobe carrega a poluição para as camadas mais altas da atmosfera. Mas naquele inverno, o ar frio ficou preso sobre a cidade, formando uma espécie de tampa invisível. A fumaça, o vapor e todos os gases tóxicos ficaram retidos no chão, comprimidos sobre as ruas e os telhados. O resultado foi uma mistura mortal: carvão, umidade e ar frio, presos juntos sobre uma cidade inteira. A atmosfera de Londres se transformou em uma sopa química, uma massa invisível de veneno que ninguém podia ver claramente, até ser tarde demais. A população achava que era apenas mais uma neblina comum. Afinal, Londres sempre teve neblinas. Mas dessa vez, não era névoa. Era fumaça. Sufocante, ácida, letal. A cidade estava intoxicada. E em poucos dias, o ar que todos respiravam se transformaria em um assassino silencioso. A madrugada de 5 de dezembro de 1952 começou como qualquer outra em Londres. O frio era intenso, cortante. O vento parecia ter parado e um silêncio estranho dominava as ruas. Quando o sol deveria nascer, ele não apareceu. No lugar da luz, veio uma escuridão amarelada. Uma névoa densa, pesada, espessa como fumaça de incêndio, começou a se espalhar pela cidade. No início, ninguém se alarmou. Névoas eram parte da paisagem londrina. Mas aquela parecia diferente. Tinha cheiro de carvão queimado, gosto metálico e uma densidade que fazia os olhos arderem. Logo pela manhã, o caos começou. Os motoristas não conseguiam enxergar 1 metro à frente. Ônibus pararam no meio das ruas. Trens ficaram retidos nas estações
e os aviões foram proibidos de decolar. Toda a cidade mergulhou em uma escuridão sem precedentes. As pessoas andavam tateando pelas calçadas, com lenços sobre o rosto. As lanternas mal iluminavam o chão. O nevoeiro era tão espesso que os fachos de luz desapareciam em poucos centímetros. Parecia que a cidade inteira havia sido engolida por uma fumaça viva. Dentro das casas, a situação não era melhor. A névoa entrava pelas frestas das portas, pelas janelas mal vedadas, pelas chaminés. Os moradores tentavam se proteger fechando tudo, mas o ar já estava contaminado. As cortinas, os móveis, até os lençóis começaram a ficar cobertos de fuligem preta. O sistema de transporte entrou em colapso. Ambulâncias não conseguiam se mover. Os ônibus foram abandonados nas ruas. Trabalhadores não conseguiam chegar ao serviço. Era como se Londres tivesse parado no tempo. Mas o verdadeiro horror ainda estava começando. Nos hospitais, médicos começaram a perceber algo estranho. Pacientes com doenças respiratórias começaram a piorar rapidamente. Crianças tossiam sem parar. Idosos não conseguiam respirar. O ar parecia mais espesso, sufocante, quase sólido. Os relatos dos médicos são aterrorizantes. Pessoas chegavam com os lábios azulados, tossindo fuligem. O som dos pulmões cheios de catarro e partículas tóxicas ecoava nos corredores. Alguns pacientes morriam em questão de minutos. E não eram apenas os doentes que sofriam. Pessoas saudáveis começaram a desmaiar nas ruas, sem ar. Os cavalos usados pela polícia caíam no meio das estradas, sufocados pela fumaça. A vida na cidade estava parando. Durante a noite, a névoa se tornava ainda mais espessa. Não havia luz, nem mesmo os postes conseguiam atravessar aquela massa de poluição. Muitos londrinos relatavam não enxergar a própria mão diante do rosto. Era como viver dentro de uma nuvem tóxica. As autoridades, confusas, não sabiam o que fazer. Alguns achavam que era apenas uma névoa natural. Outros suspeitavam de um vazamento industrial. Mas ninguém imaginava a escala do desastre que estava se formando. A cidade amanheceu sufocada. O cheiro de enxofre impregnava as roupas, os cabelos, o ar. A tosse tornou-se constante. As ruas ficaram cobertas por um pó preto, como se tivesse chovido carvão. No segundo dia, o número de mortos começou a crescer. Os hospitais já não tinham espaço. As ambulâncias, perdidas na escuridão, demoravam horas para encontrar os pacientes. Corpos começaram a se acumular, mas o governo, em silêncio, minimizou a situação. Nenhum alerta foi emitido. Nenhuma medida de emergência foi tomada. E assim, durante dias, a população respirou o ar que matava lentamente. Um inimigo invisível, silencioso, que se infiltrava em cada casa, cada pulmão, cada vida. A grande névoa de Londres havia começado. E ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para o que viria a seguir. O primeiro dia foi estranho. O segundo, preocupante. Mas a partir do terceiro, Londres mergulhou no inferno. A névoa, que no início parecia apenas uma curiosidade meteorológica, havia se tornado uma muralha de fumaça. Ela não se movia, não diminuía. Parecia viva. Durante 5 longos dias, a cidade foi engolida por um manto tóxico, espesso, amarelado e sufocante. O ar tinha cheiro de podridão. As ruas ficaram silenciosas. Os sinos das igrejas ecoavam em meio à escuridão, sem ninguém nas calçadas para ouvi-los. O sol desapareceu completamente. Em pleno meio-dia, Londres parecia uma cidade fantasma. Motoristas deixavam os carros no acostamento e seguiam a pé, guiados por instinto. Mas a visibilidade era tão baixa que muitos se perderam em poucas quadras. Os postes de luz foram desligados. Não havia motivo para mantê-los acesos. A luz simplesmente não atravessava o nevoeiro. Era como tentar iluminar pedra. Nos hospitais, o caos aumentava a cada hora. As emergências estavam lotadas. As maçãs se acumulavam nos corredores. Os médicos lutavam contra o inimigo invisível. Pacientes chegavam tossindo, desesperados por ar, com os olhos irritados e o rosto coberto de fuligem. O diagnóstico era quase sempre o mesmo: asfixia.
Mas não era apenas o pulmão que sofria. O dióxido de enxofre e as partículas ácidas queimavam a garganta, irritavam os olhos e destruíam os brônquios. Muitos morriam dormindo, sem perceber. Outros acordavam tossindo sangue. E os números cresciam. Primeiro, dezenas. Depois, centenas. Em poucos dias, milhares de pessoas começaram a morrer. As vítimas eram, em sua maioria, idosos, crianças e pessoas com doenças respiratórias. Mas ninguém estava completamente a salvo. Até pessoas jovens e saudáveis começaram a adoecer. Os necrotérios ficaram lotados. Os corpos eram empilhados em câmaras frias improvisadas. Funerais não podiam ser realizados. O ar do lado de fora era simplesmente irrespirável. A cidade estava paralisada. Não havia ônibus, nem trens, nem aviões. Os mercados fecharam. As escolas suspenderam as aulas. Casamentos, partidas de futebol, reuniões, tudo foi cancelado. Era como se o tempo tivesse parado. Uma pausa macabra em que Londres ficou isolada do mundo. Os relatos da época descrevem cenas quase surreais. Pessoas caminhando com lenços no rosto, tropeçando nas calçadas. Condutores guiando seus ônibus com portas abertas, tentando enxergar o meio-fio. Policiais usando lanternas e tochas, guiando o grupo de pedestres em meio à escuridão total. E, mesmo assim, muitos se perderam e nunca voltaram. Os animais também sofreram. Cavalos, cães, pássaros, todos afetados pela mesma fumaça venenosa. Veterinários relataram mortes em massa. Até o zoológico de Londres teve de ser fechado. Em algumas regiões, a densidade da névoa era tão grande que as pessoas não conseguiam ver o chão sob seus pés. Os moradores descreviam o ar como algo que se podia tocar. Era espesso, úmido, quente e frio ao mesmo tempo. O desespero se espalhou. Muitos tentaram deixar a cidade, mas não havia para onde ir. As estradas estavam bloqueadas e os trens não funcionavam. Londres estava isolada, prisioneira dentro da própria fumaça. Enquanto isso, o governo mantinha silêncio. As autoridades insistiam que era apenas uma neblina incomum e que logo passaria. Mas a cada dia, o número de mortos crescia. E os jornais começaram a noticiar discretamente o colapso. 5 dias de escuridão. 5 dias em que o ar matou mais que qualquer guerra recente. 5 dias que transformaram a maior cidade do mundo em um túmulo invisível. No 5º dia, algo finalmente mudou. Um vento fraco começou a soprar do mar. A névoa, lentamente, começou a se mover. E quando o sol voltou a aparecer, Londres viu o tamanho da tragédia que havia vivido. As ruas estavam cobertas de fuligem, as janelas manchadas de preto. E dentro das casas, o silêncio dos que nunca mais acordaram. Na manhã de 9 de dezembro de 1952, um sopro de vento começou a varrer as ruas de Londres. Era suave, quase imperceptível, mas trazia algo que os londrinos não viam havia quase uma semana: movimento no ar. Pouco a pouco, as densas cortinas de fumaça começaram a se dissipar. As pessoas saíam de casa com cautela, ainda tossindo, com os olhos vermelhos e os rostos marcados pela fuligem. Alguns olhavam para o céu como quem vê um milagre. E então, por um breve instante, o sol atravessou o véu cinzento. Fraco, amarelado, mas visível. Depois de 5 dias de escuridão, Londres via novamente a luz do dia. As buzinas voltaram a soar. Os trens, parados havia dias, começaram a apitar. As crianças correram para as janelas. E por um momento, parecia que tudo voltaria ao normal. Mas o que veio em seguida foi o oposto de alívio. Porque quando o sol iluminou a cidade, ele revelou que a névoa havia escondido. As ruas estavam cobertas por uma fina camada preta, espessa como carvão. Os prédios, as janelas e os telhados estavam manchados. O Tâmes parecia um rio de tinta. E logo surgiram os primeiros relatos. Corpos encontrados em casa, nas calçadas, nos hospitais. Pessoas que haviam saído para trabalhar e nunca voltaram. Velhos, jovens, crianças, todos sufocados pelo ar que respiravam. O cheiro da morte pairava no ar. Era uma mistura de fumaça, decomposição e silêncio. Os necrotérios estavam superlotados. O governo precisou improvisar câmaras frias, até mesmo dentro de armazéns e ginásios. Nos hospitais,
Médicos e enfermeiros estavam exaustos. Eles haviam passado dias sem dormir, atendendo milhares de pessoas com falta de ar, tosses violentas e dores no peito. Agora, restava o trabalho mais difícil: contar os mortos. Nos dias seguintes, os números começaram a aparecer, discretos, vagos, contraditórios. Primeiro, falava-se em algumas centenas. Depois, em 2.000. Mas à medida que os registros funerários se acumulavam, a verdade se tornou impossível de esconder. O nevoeiro não havia matado centenas. Havia matado quase 12.000 pessoas e deixado outras dezenas de milhares com sequelas respiratórias permanentes. A tragédia foi tamanha que o governo britânico tentou, por dias, minimizar o ocorrido. Chamou o evento de anomalia atmosférica. Evitaram usar palavras como crise, tragédia ou morte. A imprensa, controlada por protocolos oficiais, publicava apenas notas curtas, mas os funerais coletivos começaram a chamar a atenção. Foi impossível esconder. As ruas dos bairros operários, especialmente no leste de Londres, tornaram-se fileiras de caixões. Famílias inteiras foram dizimadas. Crianças órfãs eram levadas por assistentes sociais, tossindo, envoltas em cobertores manchados de fuligem. E no parlamento, pela primeira vez, o silêncio dominou. Ministros, cientistas e autoridades se reuniram em sessões de emergência. O primeiro-ministro foi pressionado. O povo exigia respostas. Como uma cidade inteira pôde ser envenenada pelo próprio ar sem que ninguém agisse? Nos jornais estrangeiros, manchetes falavam em a capital sufocada, o ar que matou Londres, a cidade que dormiu na fumaça e acordou em um cemitério. As investigações revelaram o que muitos já suspeitavam. O nevoeiro mortal não era apenas resultado do clima. Era o produto direto da negligência humana, do carvão queimado em milhões de lareiras, dos escapamentos, das fábricas, das usinas elétricas. Tudo o que havia mantido Londres aquecida havia também condenado seus moradores. Enquanto as famílias enterravam seus mortos, um novo sentimento começou a se espalhar: revolta. Não era mais uma questão de clima, mas de responsabilidade. Em entrevistas e audiências, médicos como o Dr. Donald Acheson relataram o horror que haviam presenciado: pacientes sufocando com o próprio muco, pulmões tomados por partículas negras e crianças com danos irreversíveis. As imagens, embora raras, mostravam uma cidade ferida, com máscaras improvisadas, olhares perdidos e chaminés ainda soltando fumaça, como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia mudado para sempre. O grande nevoeiro de 1952 tornou-se um divisor de águas. Foi o momento em que Londres compreendeu que o progresso, quando não controlado, pode matar silenciosamente. Nos meses seguintes, começaram as reformas. Foram criadas comissões, estudos e um novo olhar sobre o ar que a cidade respirava. Daquele horror nasceu a semente da Lei do Ar Limpo, aprovada 3 anos depois, em 1956. Mas para milhares de famílias, a lei veio tarde demais. O sol havia voltado, sim, mas sua luz agora iluminava uma cidade marcada, cinzenta, enlutada e consciente de sua própria fragilidade. O nevoeiro se foi, mas a lembrança permaneceu. Um lembrete de que o inimigo mais mortal pode não vir das bombas, nem das guerras, mas do próprio ar que respiramos. O grande nevoeiro de 1952 já havia se dissipado, mas o trauma permaneceu. As ruas voltaram a se encher, os trens voltaram a correr, mas Londres não era mais a mesma. As famílias que sobreviveram conviviam com tosses persistentes, doenças pulmonares, lembranças impossíveis de apagar. Era impossível caminhar pela cidade sem sentir, no fundo da garganta, um gosto metálico, o gosto do medo e da fuligem. O governo britânico, pressionado pela opinião pública e pela imprensa internacional, não podia mais ignorar o desastre. Havia tentado culpar o clima. Havia tentado culpar o destino. Mas agora a verdade estava diante de todos. O inimigo não era invisível, era fabricado. Fabricado em cada chaminé, em cada fogão, em cada lareira. Os cientistas confirmaram o óbvio.
O nevoeiro havia sido potencializado por toneladas de dióxido de enxofre e partículas de carvão expelidas na atmosfera. Durante 5 dias, Londres havia respirado um veneno. Era o resultado de um país que cresceu rápido demais e que, em nome do progresso, havia esquecido de olhar para o próprio ar. Em 1953, uma série de investigações públicas começou. O parlamento ouviu médicos, meteorologistas e engenheiros. Relatórios detalhados mostraram que a fumaça do carvão continha substâncias tóxicas o bastante para matar em questão de horas, especialmente os mais vulneráveis. A cada novo documento, a responsabilidade do Estado ficava mais clara. A morte de mais de 12 mil pessoas não podia ser tratada como um incidente natural. Era uma falha humana, uma tragédia construída lentamente ao longo de décadas. A indignação foi tamanha que, em 1956, o Reino Unido aprovou uma das leis ambientais mais importantes da história moderna, a Clean Air Act, a Lei do Ar Limpo. Essa lei proibiu o uso de carvão altamente poluente dentro das cidades. Criou zonas de controle de fumaça. Incentivou o uso de gás e eletricidade como alternativas mais limpas. E pela primeira vez, a qualidade do ar tornou-se uma questão de saúde pública. Não foi uma mudança rápida. Londres ainda levaria anos para respirar um ar mais puro. Mas o passo havia sido dado, e o mundo inteiro observava. A tragédia de 1952 se tornou um alerta global. Países da Europa, dos Estados Unidos e do Japão começaram a criar seus próprios programas de controle de poluição. A ciência ambiental ganhou força. Os governos passaram a medir, estudar e regular o que até então era invisível: o ar. O grande nevoeiro mudou o rumo da história. Não apenas salvou vidas futuras, mas também transformou a forma como a humanidade compreende o equilíbrio entre progresso e destruição. Hoje, mais de 70 anos depois, o legado ainda ecoa. As imagens de Londres coberta pela fumaça se tornaram símbolo do que acontece quando a natureza é ignorada. E, ironicamente, o passado começa a se repetir. Nas últimas décadas, cidades como Pequim, Nova Delhi, São Paulo e até mesmo Londres voltaram a registrar níveis alarmantes de poluição. Os rostos mascarados, as tosses, o ar pesado, tudo lembra aquele dezembro de 1952. Mas há uma diferença. Agora nós sabemos o que acontece quando o ar se torna inimigo. Agora sabemos o preço de respirar descuido. Em um mundo que enfrenta novas crises, queimadas, indústria sem controle, aquecimento global, o nevoeiro de Londres é mais do que uma lembrança. É um aviso silencioso, mas claro. A civilização pode dominar tudo: o mar, o fogo, o vento. Mas se continuar ignorando o ar, acabará sufocando dentro do próprio progresso. O grande nevoeiro de 1952 foi o desastre ambiental mais mortal da Europa moderna. Uma lição escrita em fumaça, gravada em cinzas e ainda visível cada vez que uma cidade desaparece sob um céu cinzento. O sol voltou a brilhar sobre Londres, mas sua luz carrega, até hoje, a sombra daqueles dias em que respirar era morrer.